Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela do programa Coaching para a Fluência. Hoje eu quero falar com você sobre como fazer perguntas em inglês. Para os falantes de português, pode ser um pouco complicado criar as perguntas em inglês por conta do uso do verbo auxiliar. Em português, a gente simplesmente muda a entonação da nossa sentença afirmativa para fazer uma pergunta. Por exemplo, eu digo, você foi lá? Uma afirmativa. Para fazer uma pergunta, eu digo, você foi lá? Eu simplesmente mudo a entonação e eu tenho uma pergunta. Em inglês, não. Em inglês é preciso entender o uso do verbo auxiliar. E hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer perguntas de forma adequada. Vamos lá? Existe uma estrutura básica das construções em inglês. E para sentenças, nós sempre usamos sujeito, verbo e complemento. Quando a gente começa a pensar dessa forma, fica muito mais fácil você evitar a tradução do português para o inglês, porque você começa a entender o inglês com a sua própria estrutura. Às vezes, em português, a gente diz começou o filme. Em inglês, a gente não pode começar uma frase com um verbo. A gente tem que dizer the movie started. Então, sempre a gente vai ter a sequência sujeito, verbo e complemento. Quando eu digo verbo, eu estou querendo dizer o verbo principal da frase, se estivermos falando no presente simples ou no passado simples, que o próprio verbo já dá o sentido da frase que você está falando, se é presente ou se é passado. Eu estou falando também no momento da negativa, que a gente usa o verbo auxiliar mais o not, mais o verbo para poder compor a sentença negativa. E eu também estou falando de sentenças afirmativas quando a gente precisa do verbo auxiliar para compor. Por exemplo, quando você usa o presente perfeito, que você usa have mais o verbo no particípio passado, ou quando você usa algum verbo modal, will, can, would, a gente também vai usar o verbo auxiliar seguido do verbo principal. Mas a sequência em si é sempre a mesma, sujeito, verbo e complemento. E nas perguntas, a gente inverte o uso do verbo auxiliar, que vai vir antes do sujeito e seguido depois do verbo. Então, a sequência numa pergunta fica o verbo auxiliar, o sujeito, o verbo e o complemento. Vamos ver os casos para você acompanhar melhor essa ideia. Então, eu coloquei aqui em cima um resumo para você, sujeito, verbo e complemento, nas sentenças afirmativas ou negativas, e nas perguntas, verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Vamos usar essa estrutura de pergunta para fazer perguntas com resposta sim ou não. Sempre vamos começar com o verbo auxiliar nesse caso. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho a frase It's raining. Na pergunta, is it raining? Olha como a gente inverteu a posição do verbo para formar essa pergunta. He can speak German. Can he speak German? They have lived here a long time. Have they lived here a long time? She will arrive at 10 o'clock. Will she arrive at 10 o'clock? He was driving fast. Was he driving fast? You have been smoking. Have you been smoking? Então, note que para você formar perguntas com resposta sim ou não, você simplesmente vai trocar a posição do verbo auxiliar e colocá-lo antes do sujeito. Acontece que, em algumas situações, você tem uma frase que você não enxerga o verbo auxiliar. Essa frase vai estar ou no presente simples ou no passado simples. Quando eu digo, por exemplo, I like bananas, eu não tenho um verbo auxiliar nessa frase, mas eu tenho o verbo like, que está no presente e que me indica que a minha frase está no presente simples. Então, para eu fazer a minha pergunta, eu vou usar o verbo auxiliar que eu tenho no presente, que é do ou does, se for para he, she, it. Então, eu tenho que ter esse olhar para entender. Se eu não tenho um verbo auxiliar na sentença, é porque ela está ou no presente simples ou no passado simples. Vamos ver uns exemplos? You speak fluent French. Do you speak fluent French? Então aqui eu tenho o verbo speak na sua forma base, me indicando que eu estou usando uma sentença no presente simples e na minha pergunta automaticamente eu vou
utilizar o verbo auxiliar do. She lives in Brussels. Does she live in Brussels? Então eu tenho aqui lives na sua forma o sendo utilizada na terceira pessoa do singular, porque a gente está falando de she, então a gente tem o S no verbo, e se eu tenho o S no verbo, e ele está no presente, obviamente, eu vou usar does para fazer a minha pergunta. They lived in Manchester. Did they live in Manchester? Então aqui eu tenho o verbo principal lived, no passado, eu sei que na pergunta eu vou usar o auxiliar did. He had an accident. Did he have an accident? Então, da mesma forma, o did sendo utilizado por conta do verbo had, que está no passado na sentença afirmativa. Como o nome diz, verbo auxiliar, ele vai auxiliar o verbo principal. Por quê? Na pergunta, tanto no presente quanto no passado, notem que o verbo principal volta para a sua forma base. Mesmo que você esteja perguntando he, sobre she, mesmo que você esteja falando de um verbo no passado, o do, o does e o did, ele já indica para a pessoa que está conversando com você, que está te ouvindo, que você vai fazer uma pergunta ou no presente ou no passado. Então, por isso, o verbo não precisa acompanhar essa forma. O verbo volta para sua forma base, para o infinitivo sem o to, a primeira coluninha da lista de verbos, para você formar a pergunta. Na segunda situação, nós temos as perguntas abertas, aquelas que não têm resposta sim ou não, e que começam com os double H words, question words, que é what, who, where, why, how many, how much, what time, how far, how often. Todas essas combinações vão gerar uma resposta aberta do interlocutor. Para você fazer perguntas começando com essas formas, você vai começar com a forma e vai usar a mesma sequência das perguntas yes or no. Question form, verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Vamos ver uns exemplos? How often does she use it? Então, how often, antes do verbo auxiliar does, sujeito she, use, verbo principal, it, complemento. Why don't you come? Então, why, antes do verbo auxiliar, don't. Where do you work? How many did you buy? What time can you be there? Which one do you like? Whose car were you driving? How much is it? How far did you go? What have you done? When will you get there? Where would you stay? Então, note que antes do verbo auxiliar, nós usamos essas formas para fazer as perguntas e a sequência depois do question word é a mesma da pergunta também, yes or no. Na sequência, nós temos uma situação em que a gente não usa o verbo auxiliar. Por quê? Algumas perguntas que a gente faz em inglês, a própria resposta é o sujeito. Então, não tem como a gente usar um verbo auxiliar. Lembra que o verbo auxiliar sempre vem antes do sujeito? Se não há sujeito, não há verbo auxiliar. E isso vai acontecer nas perguntas que a gente começa com who, what e which, porque a própria resposta de who vai ser o sujeito da sua frase. Por exemplo, se eu digo who's coming to lunch? Who é o sujeito da minha frase. Se eu pergunto who do you want to invite to lunch? You é o sujeito da minha pergunta. Se eu digo what happened? A resposta do what, o que aconteceu, que é o meu sujeito. What did you do? You é o meu sujeito porque é ele que vai me dar a resposta. Então, nesse caso, são os únicos casos que a gente não vai usar um verbo auxiliar na pergunta. Nos demais casos, todos a gente precisa de um verbo auxiliar para compor a estrutura da pergunta. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele seja útil para você, que você a partir de agora preste mais atenção nas suas construções, porque o uso do verbo auxiliar em perguntas é muito importante. O brasileiro entende,
quando você fala "You went there" e simplesmente muda a entonação da pergunta, porque é natural para ele no português. Mas para o nativo, isso pode complicar o entendimento e a comunicação. Então, tente implementar esse costume no seu dia a dia de usar o verbo auxiliar. Tire as suas dúvidas com seu professor ou você pode deixar aqui o seu comentário e espero que você aproveite bastante. Se você quiser que eu aborde algo mais específico, fique à vontade, deixa aqui a sua sugestão. Um grande abraço e até a próxima!